Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma aula aqui no canal Farol da História. Essa música vocês já conhecem. Nós vamos mandar um forte abraço para os 7º anos lá da escola Arthur Gaioto e para os 6º anos lá da escola João Toledo. Vamos à aula! E aí pessoal, tudo beleza? É isso aí, espero que todos estejam bem. Como eu disse, eu agradeço ao apoio de vocês todos, dos 405 inscritos no canal. Maravilha? Vamos lá, pessoal, vamos terminar o capítulo 6 da apostila. Fala sobre a formação dos Estados europeus. Vamos falar do absolutismo na França. Os estados absolutistas, eles surgiram em momentos diferentes, e os mais fortes da Europa foram os da França, da Espanha, de Portugal e da Inglaterra. A França, ela venceu a Inglaterra na chamada Guerra dos 100 Anos, aumentando o poder do rei francês. Esse passou a controlar a arrecadação de impostos e a manter um exército remunerado e regular. Mas isso não significou um controle total do rei, pois os nobres ainda tinham poder e controlavam a política e a justiça no interior da França. E na segunda metade do século XVI e início do século XVII, houve guerras religiosas e civis que deixaram o reino francês em crise. De 1628 a 1642, um habilidoso primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Richelieu derrotou os reformistas protestantes e enviou funcionários com poderes para arrecadar impostos, conseguindo assim enfraquecer o poder dos nobres que se rebelavam contra o rei. Além disso, consolidou a monarquia absolutista, fazendo de Luís XIV o rei mais poderoso de seu tempo, que passou a ser chamado Rei Sol. Sobre a Guerra dos 100 Anos, como eu já disse, foi uma série de batalhas entre franceses e ingleses e ocorridas entre os séculos XIV e XV. E os motivos foram a sucessão do trono da França e a disputa dos ingleses pela posse de territórios franceses. E essa guerra foi o último grande conflito da Idade Média e o primeiro da Idade Moderna. Graças à Guerra dos 100 Anos, formou-se o sentimento de nacionalidade dos franceses, uma vez que eles tiveram de se unir para expulsar os ingleses do seu território. E uma das figuras que mais se destacou nessa guerra foi a francesa Joana d'Arc, que era uma camponesa, e ela se transformou em uma grande guerreira e influenciou a vitória da França sobre a Inglaterra. D'Arc é considerada uma heroína na França até os dias atuais. Vamos em frente! Pessoal, a sociedade francesa no Antigo Regime, ela era dividida em 3 estados. O Antigo Regime era um modo de organização social que se formou entre os séculos XVI e XVII, durante a monarquia absolutista lá na França. E foi o período em que a sociedade europeia se transformou por causa das reformas religiosas e das guerras, das revoltas do povo e dos avanços científicos. E foi uma época muito tumultuada na Europa nesse período. E na França houve uma diversificação dos grupos sociais. No século XVII, a sociedade francesa estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado, no antigo regime francês, era um grupo social integrado por religiosos, dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era composto de cardeais, bispos e abades católicos, de origem nobre. Eles eram donos de terras e tinham o direito de cobrar impostos do povo. O baixo clero era formado por padres e monges de origem popular, que podiam desfrutar de alguns privilégios, como o de não pagar impostos. E, diga-se de passagem, naquele momento, era uma das excelentes coisas que aconteceu para a pessoa, não pagar impostos. O segundo estado era formado por nobres franceses, príncipes, duques, condes e barões, e eles eram em menor número, mas consumiam muito dinheiro do governo e do povo, além de não pagar impostos. Entre eles também havia divisões. A nobreza cortesã era composta por nobres que viviam no palácio e recebiam pensões em dinheiro e cargos administrativos concedidos pelo rei. A nobreza togada compunha-se por burgueses enriquecidos que compravam títulos de nobreza e buscavam ficar próximo ao rei.
Também havia a nobreza provincial, que eram nobres proprietários de terras do interior que viviam distantes da corte. Eles exploravam o trabalho dos camponeses. Vamos em frente, observa a ilustração. Na foto aí, você observa uma pintura a óleo sobre tela de Jean-Baptiste Champetier, de 1768, e representa uma família da nobreza francesa, com vestimentas de luxo e ambiente suntuoso, para a gente ter uma ideia de como esse pessoal vivia naquele tempo. Vamos voltar para a aula. Era a maior camada social da França, e era composta pelo povo que era obrigado então a trabalhar para pagar os impostos cobrados pelo rei, pelo clero e pelos nobres, como a gente já viu lá nos outros dois estados. E no antigo regime, integrantes do terceiro estado, como os trabalhadores de Paris, ficaram conhecidos como sans-culottes, pois eles não vestiam o modelo de calça da nobreza e da alta burguesia, certo? Chamado culotte. E era formado por uma diversidade muito grande de grupos sociais, pequenos burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos, comerciantes e artesãos. Nesse momento, a classe burguesa conquistou prestígio político durante os séculos XVII. Com as crises financeiras do período, o governo francês começou a vender os cargos públicos para conseguir mais dinheiro. Foi aí que os burgueses, entrando com dinheiro, começaram a comprar esses cargos públicos, esses títulos de duques, condes, barões, e assumiram cargos administrativos, antes exclusivos apenas da nobreza. E como consequência, gerou-se uma maior mobilidade social e surgiu uma rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estados. Vamos em frente. Do absolutismo em Portugal. Portugal iniciou-se esse momento absolutista quando Dom João II ele assumiu o trono em 1481. E ele tomou medidas então para centralizar o poder nele, e o poder do Estado em suas mãos, e determinou que a prioridade do seu reinado fosse as viagens marítimas para a conquista de territórios coloniais e controle das rotas de comércio de especiarias com o Oriente. Isso fortaleceu o mercantilismo português com base no comércio de produtos. Então, Dom João II, em seu reinado, ele comercializou não apenas especiarias e produtos agrícolas das colônias tropicais, como açúcar e tabaco, mas também pessoas escravizadas da África. E com Dom João II, como ele não investiu em manufaturas, assim como países da França, Holanda e Inglaterra, que eles dominavam esse comércio manufatureiro em Portugal e em suas colônias. Com isso, o reino português começou a empobrecer, tornando-se dependente de outros países, principalmente da Inglaterra. Na Espanha surgiu o seguinte: o casamento entre os reis católicos Isabel I, do Reino de Castela, e com Fernando II, do Reino de Aragão. Formou o território que hoje conhecemos como Espanha. E naquele período, o Reino Espanhol incentivou as navegações para a descoberta de territórios a serem colonizados, conquistando terras na América, na Ásia, na África e algumas regiões da Europa também. Assim, a Espanha tornou-se um grande império e fortaleceu seu regime absolutista, apesar das guerras contra a Inglaterra, contra os Países Baixos, conhecido como Holanda, e a Suécia. E as colônias da América espanhola forneceram grandes quantidades de ouro e prata que foram sendo acumuladas pelo Tesouro Espanhol. Esse enriquecimento manteve o absolutismo forte na Espanha durante todo o século XVII. Vamos em frente. Foi então a situação da Inglaterra. Na Inglaterra, a monarquia feudal foi centralizada desde o século XI, com nobres que eram fiéis ao chefe militar, e esse era personificado na figura do rei. Contudo, os monarcas ingleses quiseram aumentar seu poder, o que fez os barões se revoltarem e obrigarem o rei a limitar sua autoridade por meio de um documento chamado Magna Carta. Esse documento, escrito em 1215, foi assinado pelo rei inglês João Sem Terra, que tinha esse nome porque ele não tinha propriedades rurais e ele não era o primogênito, então ele não herdou essas propriedades. Isso limitava os poderes do monarca, obrigando então a respeitar as decisões de um conselho de nobres que no futuro passou a se chamar parlamento. Entre os séculos XIV e XV, a derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos enfraqueceu a nobreza feudal e desestruturou o poder do rei. Com isso, as famílias Lancaster e York entraram em luta pelo poder na Inglaterra, em um violento conflito conhecido como Guerra das Duas Rosas, entre 1453 e 1485. Tem esse nome porque o símbolo das duas famílias eram rosas, tá? Uma vermelha e uma branca, uma para cada família. E ao final dessa guerra, a família Tudor conquistou o poder, coroando Henrique VII,
que retornou à centralização política. Os nobres foram proibidos de manter tropas particulares como no passado e as províncias se submeteram ao controle centralizado, o que aumentou a arrecadação de impostos e melhorou a aplicação da justiça. Houve investimentos na construção de uma grande frota naval que em pouco tempo faria os ingleses dominarem os mares. Com Henrique VIII, filho do rei Henrique VII, o absolutismo se consolidou na Inglaterra, uma vez que o rei reduziu a influência da Igreja Católica entre os ingleses com uma ação reformista e criou a Igreja Anglicana. Isso possibilitou maior concentração do poder nas mãos do rei Henrique VIII e seus sucessores. A filha e sucessora de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, governou de 1558 a 1603, consolidando o regime absolutista inglês. Com a economia em crescimento e com um forte poderio naval, a Inglaterra começou a disputar áreas coloniais com a Espanha. E ao contrário da Espanha e de Portugal, no período elisabetano, ou seja, de governo da Elizabeth I, a Inglaterra rapidamente desenvolveu suas manufaturas, especialmente a fabricação de tecidos. E o comércio das manufaturas fez a burguesia inglesa enriquecer e apoiar a monarquia. Por sua vez, a coroa inglesa retribuiu esse apoio por meio de incentivos e de segurança militar para proteger os negócios mercantis da burguesia. Vamos em frente. Que vocês tenham gostado dessa videoaula. Terminamos o capítulo 6, falamos do absolutismo em vários países da Europa, como tudo começou, a ascensão da burguesia na França, a estruturação da Inglaterra para a futura Revolução Industrial que iria surgir dali algum tempo, mais precisamente nos anos 1760. Enfim, nós aprendemos muita coisa aí, e a formação da Europa e o que somos hoje também aqui na nossa América. Certo? Se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, façam seus comentários. Estaremos juntos amanhã na nossa aula lá na escola Arthur Gaioto, com 7º anos, A, B, C, D e E, 8º A, 6º E, na escola João Toledo, 6º E e 6º D. Forte abraço e até mais, galerinha!